Girando o mundo, deixamos o Oriente Médio, chegamos aos Estados Unidos. O Fabrício Knights, que está por aqui, para a gente falar um pouquinho sobre a eleição por lá. Amanhã é super terça. E no fim de semana, Nikki Haley, adversária do Donald Trump pela indicação republicana, conseguiu vencer uma primária contra ele pela primeira vez, né? Foi surpreendente ou não, Fabrício? Foi surpreendente, bastante. A gente imaginava mais uma vitória de Donald Trump e teve esse revés para o ex-presidente dos Estados Unidos. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Todos que acompanham o Jornal da Manhã. Nikki Haley, aliás, que acabou já fazendo história. Ela se tornou a primeira mulher a vencer uma primária pelo Partido Republicano em toda a história da democracia dos Estados Unidos, algo que até então nunca tinha acontecido. O Partido Democrata já tem um histórico com mulheres concorrendo à presidência, a própria Hillary Clinton em 2016, também tinha sido pré-candidata antes, lá em 2008, contra o Obama. E agora Nikki Haley pelo Partido Republicano, a primeira vez que uma mulher vence as primárias pelo Partido Republicano. Foi uma vitória que garantiu a ela 19 delegados. Se a gente for olhar os números, ainda é relativamente pouco para Nikki Haley. Ela chega a um total de 43 delegados dentro do partido contra 247 do Donald Trump. Ou seja, ainda tem uma distância muito grande entre os dois. E um estado, aliás, o estado de Washington, D.C., ou seja, seria ali o Distrito Federal dos Estados Unidos, vamos dizer assim, comparando aqui com o Brasil. Lembrando que existe o estado de Washington lá na costa oeste, onde está a cidade de Seattle, por exemplo. Mas em Washington, D.C., é um local visto como mais democrata, é um reduto democrata dentro dos Estados Unidos, tanto que a participação dos eleitores republicanos foi relativamente baixa. Pouco mais ali de 2.000 eleitores republicanos foram às urnas neste fim de semana para votar nessa primária. Mas, embora seja uma vitória relativamente pequena, ela tem ali um simbolismo para Nikki Haley. Além dela se tornar, claro, a primeira mulher a vencer uma primária pelo Partido Republicano, garante um certo momento, dá ali uma possibilidade dela sonhar um pouco para amanhã, que é quando o bicho pega. É a super terça lá nos Estados Unidos e a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Nikki Haley, ela tem nesse momento dois objetivos. Oficialmente, ela ainda se coloca como uma pré-candidata viável contra Donald Trump, ou seja, alguém que ainda acredita que pode reverter esse resultado e conseguir a nomeação dentro do partido para enfrentar possivelmente Joe Biden lá em novembro. Mas extraoficialmente, todo mundo sabe que é uma situação muito complicada. Independente da vitória de ontem, ela continua numa situação extremamente delicada politicamente nessas primárias e já começa a planejar 2028, que aí é outra situação. Por que 2028 é outra situação? Porque se o Trump ganhar as eleições nesse ano, por exemplo, como muitas pesquisas indicam, ele não vai poder concorrer novamente em 2028, ou seja, o Partido Republicano vai precisar de um outro candidato, porque ele já foi presidente entre 2016 e 2020. E caso ele perca as eleições nesse ano contra Joe Biden, possivelmente, muito dificilmente ele concorrerá novamente daqui a 4 anos. É pouco esperado que isso aconteça por uma questão de idade, por uma questão de narrativa, ou seja, abre espaço para um novo candidato no Partido Republicano. E lembrando até de um histórico interessante, dificilmente os Estados Unidos, quando você tem um presidente eleito e reeleito pelo mesmo partido, dificilmente esse partido consegue eleger o seu sucessor. Então a gente lembra do histórico, Bill Clinton, democrata, eleito e reeleito, não conseguiu reeleger o seu sucessor, o Al Gore. Quem assumiu foi o George W. Bush, que foi eleito e reeleito, republicano. Aí veio Barack Obama, democrata, eleito e reeleito. Donald Trump, aí esse não consegue a reeleição e agora vem Joe Biden. Então, ela já começa, independente dos resultados de ontem e do que vai acontecer na super terça, a se projetar para 2028. Esse é um cenário mais provável para Nikki Haley. E agora sim, falando de super terça, Rafael, para dar um gostinho do que vem amanhã, são 16 estados. A gente preparou um mapa aqui bastante interessante do que está em disputa no próximo dia 5 de março, também conhecido como amanhã, a super terça. Todos esses estados aqui, a gente está falando, para quem não nos acompanha por imagens, a gente está falando de estados extremamente importantes lá nos Estados Unidos, principalmente
principalmente Califórnia e Texas, estados que são extremamente relevantes, até pelo número de delegados, claro. Na Califórnia, 169 delegados, no Texas, 150. Então a gente está falando aqui de locais que valem muito para os pré-candidatos republicanos, claro que sim. A Califórnia, nas eleições gerais, ela costuma pender um pouco mais para os democratas, os Texas um pouco mais para os republicanos, embora nos últimos anos tenha dado uma apertada nessa disputa, mas a gente está falando aqui de vários locais bastante diferentes, demografias diferentes, ou seja, um tipo de eleitor em cada estado que vai, sem dúvidas, definir o que vai acontecer nessa eleição. A Nikki Haley tinha prometido ficar nessa disputa até a superterça. Dependendo dos resultados de amanhã, se a gente tiver uma vitória arrasadora, um abraço, acaba a disputa em definitivo. Ela pode sonhar com tentar se aproximar de Donald Trump. É difícil? Muito, muito difícil. Mas existe essa possibilidade. A gente vai ficar de olho, claro, para a Califórnia, um estado relativamente mais liberal. O Texas, claro, é um estado mais conservador. A vitória do Trump já é dada como certa, mas vai ser interessante ver a porcentagem, o tamanho do apoio. O mais importante, independente dos resultados de amanhã, que devem pender mais para Donald Trump, que devem dar a vitória e muito possivelmente já indicar a nomeação dele, é ver isso, o tamanho do apoio que ele vai receber. Porque da primeira primária, lá em Iowa, até agora, ele tem, de certa forma, perdido um pouco do apoio. A Nikki Haley tem se aproximado um pouquinho mais, não é o suficiente para virar o jogo, muito longe, mas já dá um indicativo do que vai ser a eleição em novembro. Aí sim, é importante para Donald Trump, ou mesmo para Nikki Haley, conseguir um apoio grande desde já, mostrar uma união dentro do partido e, com isso, quem sabe, vencer Joe Biden em novembro. Então estaremos juntos para acompanhar tudo amanhã. Com certeza, vai ser um dia longo. Valeu, Fabrício. Até mais.